Vamos dar continuidade ao próximo tópico dos nossos vídeos, noções básicas sobre programação com Python. E agora é o tópico 5, estrutura ou laço de repetição, ou loop também, você pode chamar de loop. Laço de repetição estão entre as estruturas mais importantes de linguagens de programação modernas e fazem com que o computador exerça justamente o tipo de atividade que é mais chato para os seres humanos, que é repetir tarefas entediantes. Então, um computador, em especial seu processador, sua memória, eles são excelentes máquinas para repetir tarefas entediantes, tarefas chatas. Então, o laço de repetição, ele extrai justamente o que o computador faz de melhor, que é repetir tarefa. Então, vamos construir aqui é o exemplo da lista, já posso fechar, criar um laço em Python. O primeiro comando para realizar um laço de repetição é a palavra-chave for. For, aqui é uma variável de controle, colocar aqui elemento, o valor, elemento, por exemplo. Elemento. E na sua estrutura mais simples, colocar aqui a palavra-chave range. A palavra-chave range, ele cria um intervalo de variação de um número inteiro. Então, se eu colocar aqui range 10, por exemplo, não, valor menor, range 5, para lhe repetir 5 vezes, o que segue aqui dentro do range é a quantidade de repetições que você quer na prática. Assim como a estrutura condicional if, o laço de repetição for, ele termina com 2 pontos na linha. Aí ele abre um bloco e tudo que vier aqui indentado, ou seja, tabulado 4 espaços para a direita, esse é o valor padrão de espaçamento, o tab vale 4, isso é configurado no VS Code aqui embaixo. Aqui você coloca, quando você clica aqui embaixo em Spaces, os espaços, e indentar usando espaços, que é o aconselhável, você seleciona um valor de tabulação que você quer, quanto espaço você quer inserir. Então, por padrão, eu utilizo 4. Então, para esse laço aqui, for elemento em range 5, ou seja, para cada elemento no intervalo de 5, já vamos falar o que é esse intervalo 5, eu posso pedir para que ele imprima uma mensagem. Então, colocar aqui Hello World, por exemplo. Nossa primeira mensagem de todas, Hello World. O que acontecerá é que essa mensagem Hello World será impressa 5 vezes. Então, o nome do arquivo é Python, é loop, e para executar, Python loop. Python loop. Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse que essa mensagem fosse impressa 10 vezes, eu colocaria 10 aqui. Simples assim. 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes. Então, ao invés de você copiar e colar o mesmo comando várias e várias vezes, você pode apenas colocar esse comando dentro do laço de repetição e alterar esse parâmetro da quantidade de repetições. Então, se eu colocar range 10, ele repete 10 vezes. Pode contar aqui, ó. 3, 6, 9, 10. Perfeitinho. Tá, e agora como é que funciona esse range? Se eu quisesse imprimir a variável elemento, que é denominada variável de controle, é ela que recebe o valor alternado pelo range. Porque o laço ele não serve apenas para repetir, mas também serve para que você tenha um valor variável a cada iteração. Esse é o nome. A cada loop ou a cada repetição do laço, existe uma variável de controle, que no caso ela é denominada elemento, mas você pode colocar qualquer variável aqui. Alguns utilizam a letra I, outros utilizam a letra J ou a letra K, também não tem problema. Essas letrinhas I e JK, elas são muito utilizadas para serem variável de controle em laço de repetição. Eu utilizei aqui o nome da variável elemento para fim de exemplificação.
Então, se eu colocar aqui elemento, vamos ver o que acontece quando eu repito isso 10 vezes e o que de fato esse elemento recebe a cada repetição. Loop, olha lá que aparece os valores de 0 a 9, porque o range ele começa em 0 e termina numa unidade anterior ao parâmetro passado. Então ele começa em 0 e termina em 9. Se eu informei 10 aqui, varia de 0 a 9, como se fossem os índices de uma lista. Lembra do último vídeo que eu falei de lista? Então, uma lista de 3 elementos, por exemplo, que tem 0, 1, os índices de posicionamento da lista são 0, 1 e 2, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu posso colocar lista, colocar aqueles elementos lá 10, 20 e 30. Então, para cada elemento, aqui tem que ser 3 posições apenas, e lista na posição elemento. Então, quando é índice de lista, aqui faz muito sentido eu utilizar apenas a letra I, para que o índice ele ocupe pouco espaço. Então, coloco aqui, ó, lista I. Então, é assim que eu acesso uma lista pelos seus índices dos elementos da lista dentro de um laço de repetição. Então, é tradicional entre os programadores utilizar essa variável i quando se trata de índice de lista. Vou colocar aqui, ó. Só que o valor de i no range 3, ele varia de 0 a 1, 2. Lembra quando aqui no programa de lista eu acessei lista 0, lista 1 e lista 2? Pois é, esse laço de repetição faz esse papel. Ele coloca lista 0, lista 1 e lista 2. Se eu colocar qualquer outro valor aqui, 4, por exemplo, é capaz de dar um erro de, vamos lá, index out of range. Isso aqui acontece toda vez que você tenta acessar um elemento que não existe na lista. Porque como ele tem 3 elementos, os índices são 0, 1 e 2, o range 4 varia até 3. Faz 0, 1, 2, 3. Mas como a posição 3 não existe, causa um erro de acesso a índice. Isso é muito comum em linguagem de programação. Então, vou voltar aqui ao trecho para que as coisas funcionem. Tudo bem? Um outro tipo de acesso à lista que não utiliza range é chamado de enhanced for, que é o for aprimorado. Então eu volto aqui ao elemento e ao invés do range eu coloco a estrutura de dados do qual estou interessado. Então esquece a ideia do range e eu coloco a própria lista. E aqui eu imprimo o próprio elemento. Parece linguagem humana, porque a leitura disso aqui é como se fosse para cada elemento na lista, imprima um elemento. Esse tipo de construção que não usa o índice, e sim o próprio elemento da lista, é chamado de enhanced for, é o for aprimorado. Então, 10, 20 e 30 são os elementos da lista. Então, a principal diferença aqui é que eu acesso cada elemento da lista diretamente, sem ter que me preocupar com o índice, o i, e também sem ter que me preocupar com o tamanho, o range 3. O range 3. Ok? Mas voltemos aqui no range. Então, deixa eu apagar essa lista aqui por enquanto. E só para explicar algo interessante aqui dessa função range. A função range com parâmetro, ela retorna um intervalo, vou colocar 5 aqui, por exemplo. Intervalo de 0 até uma unidade antes do valor passado como parâmetro no range. Então, se o parâmetro é 5, você agora já sabe que o range varia de 0 a 4. Então, ele imprimirá aqui 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Se você tiver interessado que ele comece no valor 1 ao invés do 0, então você coloca um 1 aqui na frente. Você passa 2 parâmetros. Então, com um parâmetro, ele sempre começa em 0 e termina uma unidade antes do parâmetro. Com 2 parâmetros, é como se fosse um mínimo e um máximo. Ele começa no mínimo e termina numa unidade antes do máximo. Então, 1 a 5, ele não imprime 1, 2, 3, 4, 5. Ele imprime 1, 2, 3, 4. Porque ele começa no mínimo e termina uma unidade antes do máximo. Então, vamos lá executar. Ó, 1, 2, 3, 4. O 5 não é impresso como era de se esperar. Tudo bem? Deixa eu aumentar para 10 aqui.
para fazer um seguinte exemplo. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei 1 a 10, começa em 1, termina uma unidade antes do 10, que é 9. O range também ele aceita um terceiro parâmetro, que é chamado de step. Aqui na documentação aparece. O step é o degrau, é um salto de quanto em quanto eu quero que o i ele salte. Por exemplo, 2, que é um terceiro parâmetro no range, ele começa em 1, vai até 9, só que ele não aumenta de uma em uma unidade, e sim pelo step. Ou seja, de 2 em 2 unidades. Então aqui ele deve imprimir 1, 3, 5, 7, 9, somente os valores ímpares. Percebeu? Se eu colocar um step maior, com o 3, ele imprime 1, 4, 7 e o 10 não chega a ser impresso. Então aumentei o step para 3 e agora ele começa em 1 e aumenta de 3 em 3. 1, 4 e 7. Porque ele não chega no 10, ele chega até o 9, só que está fora do step dele. Então o range, repito, pode receber 3 parâmetros. Pode receber 1, aí o range varia de 0 até uma unidade anterior ao único parâmetro passado. Ele pode receber 2 parâmetros, o mínimo e o máximo. Ele começa no mínimo, termina uma unidade antes do máximo. E pode receber 3 parâmetros, que nesse caso o terceiro parâmetro é step. Mas em 90% dos usos do for, nós utilizaremos somente com um parâmetro. Então, foi só questão didática mencionar os 2 parâmetros, os 3 parâmetros. O 2 parâmetros ele é usado frequentemente também, mas o 3 parâmetros normalmente não é muito utilizado. Dá uma pausa aqui e continuar no próximo.